Prosseguindo aqui, que eu tive que pausar a gravação, então vamos agora para a questão 3, tá? Questão de continuidade. Talvez essa seja a questão mais complicada da prova, dessa avaliação, tá? Então, vamos analisá-la com calma e tentar fazer da melhor forma possível, tá bom? Então tá aqui a nossa questão. Ele pede para a gente determinar os valores de A e B, tais que essa função aqui seja contínua, tá? Nota que ele não especifica em qual ponto essa função tem que ser contínua. Então, para os alunos iniciantes, talvez isso soe um pouco confuso, porque no começo a gente vê questões onde a continuidade é analisada ponto a ponto. Aqui não, aqui eu tenho que analisar para todo o domínio da função, tá? Então eu tenho que garantir que essa função aqui ela é contínua para todos os pontos, né? Nota que essa função ela tem um domínio em todos os reais, né? Ela está definida para todos os pontos dos reais, tá bom? Então, nesse sentido, é claro que é até tranquilo você perceber que individualmente cada um desses trechos é sempre contínuo, né? Então a gente aprende alguns teoremas, o professor deve ter mencionado para vocês, por exemplo, que toda função polinomial é contínua, toda função quociente polinomial é contínua, desde que o denominador não se anule, né? E assim vai, tá bom? Então eu não vou entrar muito em detalhe nessa parte. Se você não estiver entendendo sobre isso que eu estou mencionando, né, eu tenho um vídeo aí que eu posso deixar aqui no link para vocês verem depois sobre continuidade, com uma questão bem parecida com essa, tá? Mas vamos tentar fazer aqui de um jeito menos complicado, porque eu já falei tantas vezes dessa questão que já estou até enjoado, sinceramente. Então vamos lá. O que a gente vai fazer, né? Eu já sei que essas funções são contínuas nos intervalos abertos, tá? Então vou só comentar aqui. Então a função h é contínua nos intervalos abertos x menor que 2, x entre 2 e 3 e x maior que 3, já que nesses casos a função se comporta como polinomial ou quociente polinomial de denominador não nulo. Portanto, nesses casos, já é garantida a continuidade da nossa função de acordo com os teoremas vistos em aula, tá? É claro que aqui eu estou assumindo que você viu esses teoremas, né, de continuidade, tá bom? Então, veja que isso aqui é importante na hora da prova, porque você precisa argumentar que você tem conhecimento de que você precisa analisar a continuidade em todos esses pontos, e aqui fica faltando você analisar apenas em 2 pontos que estão faltando, que são o x igual a 2 e o x igual a 3, que são os pontos de colagem. Aí sim, a gente vai fazer aquela análise pontual que vocês estão acostumados, tá? Então aqui eu vou analisar agora a continuidade em x igual a 2 e em x igual a 3. Vamos começar pelo 2, né? Aí o que eu tenho que fazer? Aqui são 3 condições, né? Eu preciso analisar se existe o f, ou h, né, nesse caso, calculado em 2. Eu preciso analisar se existe o limite quando x tende a 2 nessa função h. E eu preciso analisar se esses valores são iguais, tá? Então essas são as 3 condições que precisam ser analisadas para que eu possa garantir a continuidade da nossa função nesse ponto. E você tem que ter paciência de fazer todo esse processo para o x igual a 2, tá bom? Então vamos lá. Olhando para essa função, você consegue pensar em qual é o valor de h de 2? O que seria o h de 2? Veja que h de 2 ele é calculado quando o x vale 2, né? Então se o x vale 2, eu estou nesse conjunto aqui. Portanto, eu jogo nessa expressão, né, polinomial de segundo grau, tá? Então o h de 2 ele vale a vezes 2 ao quadrado, menos b vezes 2, mais 3. Obviamente, esse valor aqui dá uma simplificada, vai ficar 4a menos 2b mais 3. Esse é o valor da função no ponto. Então, de fato, o h de 2 está bem definido, tá bom? Eu não sei quem são a e b, mas eu sei que esse valor da função no ponto está bem definido, seja lá quem seja a e b. Prosseguindo agora, eu tenho que analisar o limite
nessa função quando o x tende a 2. Só que aqui a gente tem um problema, porque quando o x tende a 2, eu posso fazer essa tendência por valores maiores ou valores menores. Então, nota que se eu for por valores maiores que 2, eu estou nessa função de segundo grau. Mas se eu for por valores menores, eu estou nesse quociente. Então aqui eu vou precisar fazer os limites pela direita e pela esquerda. Tá bom? Então é obrigatório nessa questão eu fazer essa análise lateral, no caso, tá bom? Então vamos lá. Quando eu for pela direita, entenda que eu estou pegando valores maiores que 2. Então eu me encaixo nesse conjunto aqui. Ó. Eu vou colocar aqui a função ax² menos bx mais 3. Fazendo o limite, né? Isso aqui não tem problema nenhum, é só aplicar. Vai dar exatamente 4a menos 2b mais 3. Esse é o que a gente vai chamar de L1, tá? É o nosso primeiro limite lateral. Agora eu vou calcular pela esquerda. Pela esquerda de 2, eu estou por valores menores que 2. Então eu estou pegando essa função de cima, tá bom? Então vamos colocar esse quociente lá. Então vamos botar aqui, ó. x² menos 4, x menos 2, só que aqui eu não posso aplicar diretamente, porque vocês já sabem que vai dar 0 sobre 0. Então aqui eu vou fazer alguma coisa para contornar esse problema. Nota que eu posso perceber que o numerador é uma diferença de quadrados, né? Então aqui em cima eu posso fazer a fatoração, x menos 2, x mais 2, e embaixo eu só repito o x menos 2. Se você não percebeu o que eu fiz, basicamente eu estou usando aquela relação que a gente aprende na matemática básica, né? A ao quadrado menos b quadrado é a menos b vezes a mais b. Eu simplesmente usei essa informação para a função x² menos 4 que apareceu no numerador, né? E aí, usando essa formulazinha, a gente fez essa fatoraçãozinha aqui, tá bom? Então, prosseguindo, eu posso cancelar esse cara com esse, e agora aplicar o limite aqui, você vai achar o valor 4, né? Então, se você aplica aqui, vai dar 2 mais 2 vai dar 4. Esse é o nosso L2. Muito bem. Então, encontramos os limites laterais. Só que aqui você deve lembrar que eu preciso que esses limites laterais sejam iguais para que o limite de fato exista. Então, daqui vai sair uma condição importante. A condição é a de que o L1 seja igual ao L2 para que eu tenha esse limite. E daí vai sair uma relação onde eu tenho que 4a menos 2b mais 3 tem que ser igual a 4. Simplificando aqui, passando esse 3 para o outro lado, eu vou ter 4a menos 2b igual a 1. Guarda essa informação, tá? Vou chamar essa informação aqui de asterisco, só para a gente deixar ela guardadinha, porque eu preciso que isso se verifique para que a minha função seja contínua em 2. Se isso aqui for verdade, eu vou ter que o limite da função vai ser igual ao h no ponto, e aí isso garante a continuidade, tá? Então, concluindo aqui, ó, note que precisamos que 4a menos 2b seja igual a 1 para que a função h seja contínua em x igual a 2. Guarda isso. Agora a gente vai analisar a continuidade em x igual a 3. Tá? E aí deve aparecer uma nova relação. Muito bem. Então vamos botar aqui, ó, análise de continuidade em x igual a 3. Poxa, mas essa questão, ela deu uma complicada, né? Essa questão é mais longa do que as outras, né? Exatamente. Questões abertas, você precisa ter mais paciência e explicar tudo direitinho. Colocando aqui as condições, fazendo as contas bem explicadas, tá bom? Então, note que tudo aqui está bem justificado, sem bagunça, tá? Aí vamos nós de novo. Para x igual a 3, eu tenho que analisar se existe o h de 3, eu tenho que analisar se existe o limite, tudo de novo, né? Então você faz aí com calma, tá? Uma letra melhor que a minha, eu espero, mas no geral é isso daí, tá bom? Eu tenho que analisar essas informações. Muito bem, então vamos lá. Quem seria o h de 3 nessa função daqui? Veja que para eu calcular o h de 3, eu preciso que o x seja 3, obviamente. E aí eu estou nesse conjunto, ó, que é quando o x é 3. Então eu jogo aqui dentro, o valor vai dar 3 vezes 2, 6, menos a mais b. E aí você guarda essa informação.
tá? Esse é o nosso valor do h de 3. 6 menos a mais b. Muito bem. Então, prosseguindo, é isso mesmo? Muito bem. Prosseguindo, agora eu vou calcular o limite, quando x tende a 3. Aqui, mais uma vez, eu vou ser obrigado a fazer a análise dos limites laterais, certo? Porque, como vocês viram lá no começo, por um lado eu tenho um valor, por outro eu tenho outro valor. Então, por valores maiores que 3, a minha função está aqui nesse comportamento de baixo, tá? Quando x é maior que 3, eu tenho esse comportamento aqui de uma função linear, e eu jogo aqui essa função lá dentro. Então, vamos botar aqui, ó, 2x menos a mais b. Aí você aplica o limite, aqui não tem nenhum problema, aplica diretamente, vai dar 6 menos a mais b, esse é o nosso L1. Agora, para o x tendendo a 3 pela esquerda, eu estou no conjunto aqui do meio, né? Porque quando o x é menor que 3, eu vou usar essa função de segundo grau. Então, coloco essa função lá e aplico o limite, né? Aplicando o limite aqui, você vai ter 9 vezes a menos 3b mais 3. Esse seria o nosso L2. Aí, mais uma vez, eu preciso que esses valores de limites laterais sejam iguais. Essa é a condição de existência do limite. Então, eu preciso que L1 seja igual a L2. Daí eu vou tirar uma relação. 6 menos a mais b tem que ser igual a 9a menos 3b mais 3. E daqui, fazendo a manipulaçãozinha, você consegue escrever, passando tudo para um lado só. Vamos botar esses termos para o outro lado, né, da equação. Então, aí faça como você achar melhor, tá bom? Então, passando esse menos a para lá vai ficar 10a. Passando esse b para cá vai ficar menos 4b. E passando esse 3 para cá vai ficar 3 do outro lado, né? Então verifica aí com calma, tá? Isso que eu fiz um pouco apressado, mas aí você faz do jeito que você achar melhor, tá bom? Então essa é a segunda condição que eu vou precisar. Vou guardar ela. Vou chamar ela de 2 asteriscos. Por que eu estou fazendo isso? Porque, veja, a primeira condição que eu achei para x igual a 2 foi essa daqui. A segunda condição foi essa daqui. Eu preciso das duas condições ao mesmo tempo para que seja contínua tanto em 2 quanto em 3. Então daqui vai sair um sistema, tá? Então, note, deixa eu até botar aqui, ó. A condição de continuidade em x igual a 3 é 10a menos 4b igual a 3. Perceba que precisamos que a função h seja contínua simultaneamente em x igual a 2 e x igual a 3. Logo, temos um sistema. Vê que eu estou fazendo tudo bem explicadinho? Eu estou sempre argumentando, né? Sempre mostrando que eu estou fazendo contas conscientes. Não é para fazer coisa feito um doido, não, tá, gente? Aqui você tem que ser bem organizado para o professor ver que você domina o assunto, tá? Então, vamos pegar isso aqui. Meu espaço acabou, eu vou passar para a próxima página. E a gente vai ter um sisteminha, usando aquelas duas equações que a gente tinha como condições, né? Então, vou pegar esse cara aqui, que é a primeira condição. Vou pegar outro cara lá, que é esse daqui. Bem, deixa eu só dar uma organizada aqui. Pronto, aí aqui é a parte mais fácil, né? Você tem um sisteminha de duas equações com duas variáveis, né? Então, dá para resolver com certa tranquilidade, né? Você pode fazer aqui, por exemplo, o método de adição, né? Você pode multiplicar a primeira equação por menos 2, então multiplica por menos 2, né? E aí, o que vai acontecer? A equação de cima, se multiplicada por menos 2, vai dar menos 8a mais 4b, né? Igual a menos 2. A de baixo eu só repito. E aí fica claro que quando eu somar essas duas equações, automaticamente vão se cancelar os termos com b, né? Veja que quando eu fizer a soma aqui, vai cancelar esse cara com esse. Esses dois juntos vão resultar 2a
Menos 2 mais 3 vai dar 1. Portanto, daqui vai sair que o A vale 1 meio. Aí, com esse valor, eu jogo de volta na primeira equação, por exemplo, ou na segunda, tanto faz. E eu vou ter que 4 vezes 1 meio menos 2b vai ser igual a 1. Daqui você faz as continhas. 4 vezes 1 meio vai dar 2. 2 menos 2b vai ter que ser igual a 1. Daqui vai sair o valor 2b igual a 2 menos 1. E daqui vai sair que o b vale 1 meio também. Então, com esses dois valores, eu garanto, né, a continuidade para 2 e para 3, e, consequentemente, eu garanto a continuidade para todos os pontos. Então, essa é a nossa conclusão, tá? Eita. Então, para A igual a B igual a 1 meio, garantimos a continuidade da função h de x para todo x real. Com isso, finalizamos aqui essa questão. Então, veja o quão importante é a argumentação, né? Eu precisei garantir a continuidade nos intervalos abertos, depois eu precisei garantir a continuidade em 2 e em 3 simultaneamente, porque com isso eu consigo garantir a continuidade para todos os pontos do domínio da função, concluindo que a função é contínua nesse caso. Muito bem, com isso a gente finaliza essa questão e vamos partir para a próxima, no próximo vídeo.